Olá, companheiros espíritas, a partir de agora estamos iniciando o nosso curso de aperfeiçoamento de expositores do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Vamos começar compreendendo os objetivos e a importância de ser um expositor espírita. Segundo Kardec, a propagação do Espiritismo assinala 4 fases. Primeiro, da curiosidade, no qual os espíritos batedores representam o papel principal, visando a chamar a atenção e preparar caminhos. Segunda, o da observação, época de Kardec, também chamado período filosófico. O Espiritismo é aprofundado e se depura, tende para a unidade de doutrina e se constitui em ciência. Terceira, futuras para Kardec, na época da admissão, no qual o Espiritismo ocupará um lugar oficial entre as crenças universalmente reconhecidas. Quarta, o período de influência sobre a ordem social. Então, sob a influência destas ideias, entrará a humanidade em novo caminho moral. Esta influência é, desde já, individual. Mais tarde exercitar-se a agudo sobre as massas, para a felicidade geral. Eis assim, de um lado a crença que, por si mesma, se espalha pelo mundo inteiro, pouco a pouco e sem os recursos usuais da propaganda forçada. Por outro lado, esta mesma crença se arraiga, não nas baixas camadas da sociedade, mas na sua parte mais esclarecida. Estamos no período da admissão, e Allan Kardec, prevendo a sua divulgação, instituiu o Projeto 1868. Segundo Allan Kardec, um dos maiores obstáculos que podem entravar a propagação da doutrina, seria a falta de unidade. O único meio de evitá-la, se não para o presente, pelo menos para o futuro, é de formulá-la em todas as suas partes, e até nos mais minuciosos detalhes, com tanto de precisão e de clareza, que toda interpretação divergente seja impossível. Se a doutrina do Cristo deu lugar a tantas controvérsias, se é ainda hoje tão mal compreendida e tão diversamente praticada, isso prende-se a que o Cristo se limitou a um ensinamento oral, e que os seus próprios apóstolos não deram senão princípios gerais que cada um interpreta segundo as suas ideias ou seus interesses. Se tivesse formulado a organização da Igreja Cristã com a precisão de uma lei ou de um regulamento, é incontestável que isso teria prevenido a maior parte dos cismas e das querelas religiosas, assim como a exploração, que foi feita, da religião em proveito das ambições pessoais. Disso resultou que, se o cristianismo foi para alguns homens esclarecidos uma causa de reforma moral séria, não o foi e não é ainda para muitos senão objeto de uma crença cega e fanática, resultado que, num grande número, engendrou a dúvida e a incredulidade absoluta. Só o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas, e se tornar, assim como disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve nos esclarecer sobre a marcha a seguir, mostrando-nos os inconvenientes do passado, diz-nos claramente que o único meio de evitá-los para o futuro, é assentar o Espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva, nada deixando ao arbítrio das interpretações. As dissidências que poderiam se levantar se fundirão, por si mesmas, na unidade principal que será estabelecida sobre as bases mais racionais, se essas bases são claramente definidas e não deixadas no vago. Ressalta, ainda, dessas considerações que esta marcha, dirigida com prudência, é o mais poderoso meio de lutar contra os antagonistas da doutrina espírita. Todos os sofismas virão se quebrar contra os princípios aos quais a sã razão não poderia nada encontrar para censurar. 2 elementos devem concorrer para o progresso do Espiritismo, estes são o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la.
O desenvolvimento que ela toma, cada dia, multiplica as nossas relações que não podem senão aumentar pelo impulso que dará a nova edição de O Livro dos Espíritos, e a publicidade que será feita a esse respeito. Para poder utilizar essas relações de maneira mais proveitável, se, depois de ter constituído a teoria, devo concorrer para sua instalação, seria necessário que, não somente a publicação de minhas obras, tivesse meios de ação mais diretos, ora, creio que seria útil que aquele que fundou a teoria pudesse dar-lhe, ao mesmo tempo, o impulso, porque teria mais unidade. Sob esse aspecto, a sociedade deve necessariamente exercer uma grande influência, assim como disseram os próprios espíritos, mas sua ação não será realmente eficaz senão quando ela servir de centro e de ponto de reunião de onde partirá um ensinamento preponderante sobre a opinião pública. Para isso lhe é necessária uma organização mais forte, elementos que ela não possui. No século em que estamos e tendo em vista o estado dos nossos costumes, os recursos financeiros são o grande motor de todas as coisas, quando eles são empregados com discernimento. Na hipótese em que esses recursos não viriam por um caminho qualquer, eis o plano que me proporia seguir, e cuja execução seria proporcional à importância dos meios e subordinada aos conselhos dos espíritos. Allan Kardec nos fala da importância da divulgação do Espiritismo e o Espírito André Luiz pela psicografia de Waldo Vieira, no livro Opinião Espírita, lançado em 1963, 100 anos após. Também reconhece a importância da divulgação do Espiritismo. Há companheiros que se dizem contrários à divulgação espírita. Julgam vaidade o propósito de se lhe exaltar os méritos e agradecer os benefícios nas iniciativas de caráter público. Para eles, o Espiritismo fala por si, caminhará por si. Estão certos nessa convicção, mas isto não nos invalida o dever de colaborar na extensão do conhecimento espírita para com o devotamento que a boa semente merece do lavrador. O ensino exige recintos para o magistério. O Espiritismo deve ser apresentado por seus profitentes em sessões públicas. A cultura reclama publicações. O Espiritismo tem a sua alavanca de expansão no livro que lhe expõe os postulados. A arte pede representações. O Espiritismo não dispensa as obras que lhe exponham a grandeza. A indústria requisita produção que lhe demonstre o valor. O Espiritismo possui a sua maior força nas realizações e no exemplo dos seus seguidores, em cujo rendimento para o bem comum se lhe define a excelência. Não podemos relaxar a educação espírita, desprezando os instrumentos da divulgação de que dispomos a fim de estendê-la e honorificá-la. Allan Kardec começou o trabalho doutrinário publicando as obras da codificação e instituindo uma sociedade promotora de reuniões e palestras públicas, uma revista e uma livraria para a difusão inicial da revelação nova. Mas não é só que Jesus estimou a publicidade, não para si mesmo, mas para o Evangelho, é a afirmação que não sofre dúvida. Para isso, encetou a sua obra aliciando 12 agentes respeitáveis para lhe veicularem os ensinamentos e ele próprio fundou o cristianismo através de assembleias públicas. O Ide Pregai nasceu-lhe da palavra recamada de luz. E compreendendo que a Boa Nova estava ameaçada pela influência judaizante, em vista da comunidade apostólica confirmar-se de modo extremo aos preceitos do Velho Testamento, após regressar às esferas superiores, comunicou-se numa estrada vulgar, chamando Paulo de Tarso para publicar-lhe os princípios junto à gentilidade a que Jerusalém jamais se abria. Visto isso, não sabemos como estar no Espiritismo sem falar nele ou, em outras palavras, se quisermos preservar o Espiritismo e renovar-lhe as energias a benefício do mundo, é necessário compreender-lhe as finalidades de escola e toda a escola para cumprir o seu papel precisa ser divulgado.
O desejo de assumir um trabalho de difusão da doutrina espírita é sempre bem-vindo, uma vez que é preciso que novos expositores apareçam no cenário da doutrina, num processo cíclico e natural de reposição dos valorosos irmãos e irmãs que já deram seu contributo ou mesmo para fazermos frente a uma demanda crescente por conhecimento da ciência dos espíritos. Você tem percebido como o interesse pela doutrina espírita tem aumentado? Veja a quantidade de peças de teatro, filmes, inserções em novelas, reportagens em revistas e grupos em redes sociais que têm aparecido nos últimos tempos. Para atender essa necessidade típica de uma época de transição como a que estamos vivenciando, é preciso formar expositores preparados e firmemente lastreados na doutrina, prontos para o trabalho de difusão do Espiritismo, contribuindo assim para a difusão do Evangelho da Terceira Revelação. Lembremos-nos que a doutrina é o abençoado caminho que o Mestre Jesus anunciou e que aparece redivivo graças à terceira revelação, atendendo a uma parcela significativa de espíritos que buscam uma religião onde a razão possa explicar as grandes dúvidas do ser humano, onde a justiça do Pai seja inquestionável e onde a pureza da doutrina do Cristo não esteja contaminada com dogmas e interesses pessoais. Falar na tribuna espírita é algo de responsabilidade. Aquele que ocupa a tribuna espírita fala em nome do Espiritismo, e tudo o que for dito gerará crédito ou descrédito para com a doutrina. Diversas pessoas que adentram o centro espírita chegam movidas pela curiosidade, porque viram um filme de temática espiritualista ou espírita, leram um livro, revista ou mensagem avulsa, ou alguém lhes falou da fenomenologia mediúnica. Outras, estão sofridas, necessitando ouvir alguma coisa que as oriente e ajude a amenizar seus dissabores. Há também aquelas em desequilíbrio, procurando auxílio urgente para uma possível recuperação. Por diversos motivos, outras procuram o Espiritismo. Em razão disso, é comum encontrarmos na palestra pública na Casa Espírita um público bastante heterogêneo, formado por aqueles tipos de pessoas, somados aos frequentadores habituais. Por meio da palavra falada, tem o expositor espírita a oportunidade de ofertar esclarecimento e consolação ao público diversificado que o ouvirá, de promover a verdade que ilumina e liberta, participando, dessa forma, da grande obra de difusão do Espiritismo. O objetivo geral da palestra pública, alinhado à finalidade essencial da instituição espírita, é o de divulgar a doutrina espírita. A Casa Espírita engloba diversas áreas de atuação, todas elas direcionadas para o cumprimento daquela finalidade fundamental, utilizando para isso diversos meios. O expositor espírita, por conseguinte, tem a função de realizar a pregação e está investido da responsabilidade de ser fiel aos princípios doutrinários espíritas, de passar os ensinos que os espíritos ministraram a partir das obras da codificação kardeciana. Embora eruditos pesquisadores da comunicação ainda não tenham alcançado uma plena compreensão do impacto que os veículos de massa estão tendo nos aspectos psicológicos, morais, econômicos, políticos, criativos, culturais e educacionais da vida do indivíduo comum, começaram a acumular uma base de conclusões de pesquisas que ajudarão a entender cada vez mais essas questões. O crescimento das ciências sociais como disciplinas que empregam processos quantitativos e a lógica da ciência, como o próprio desenvolvimento dos veículos de massa, ocorreram principalmente no século atual. Dentro desse breve período, limitado número de sociólogos, psicólogos, jornalistas, estudiosos da comunicação oral, e outros, especializaram-se no estudo imparcial do papel dos veículos de massa em nossa sociedade.
À medida que um número maior de especialistas em pesquisa voltam sua atenção para este campo, podemos esperar que as generalizações decorrentes dessas pesquisas deem lugar a uma compreensão mais ampla do relacionamento entre os veículos de massa e as sociedades nas quais atuam. Vivemos em uma sociedade em constante mutação. Às vezes é difícil determinar quais mudanças são importantes. Uma das metas deste trabalho é mostrar que a introdução do jornal, do receptor de rádio, do televisor, da internet e das redes sociais na casa do cidadão comum representa uma mudança tecnológica que nós expositores espíritas temos que compreender e acompanhar para nos tornar mais eficazes e eficientes nas nossas exposições, que têm como objetivos específicos, inclusive elucidados pela Federação Espírita Brasileira FEB no opúsculo Orientação ao Centro Espírita, o esclarecimento e o consolo, requisitos que toda palestra espírita deve contemplar. Além desses, cabe também considerar o estímulo, relacionando o conteúdo com o cotidiano das pessoas, trazendo exemplos e fazendo conexões do tema com ações do dia a dia. Desse modo, quando da elaboração de uma palestra espírita, o expositor terá em mente os objetivos de esclarecer, consolar e estimular a mudança comportamental das pessoas. Preparar-se adequadamente para tal mister é condição indispensável para uma atuação exitosa.